Questão 140. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos, as informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então aqui temos uma tabela com um atleta, a primeira pesagem, segunda, terceira, a média, a mediana e o desvio padrão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Certo, então analisando aqui a tabela, nós precisamos responder entre quais atletas seria a primeira luta, que no caso seria o atleta mais regular e menos regular. Quando nós falamos em mais regular e menos regular, a gente está falando de desvio padrão, certo? Quem tiver aqui no caso um menor desvio padrão será o mais regular. Ou seja, se a gente olhar aqui a tabela, nós já vamos ver que foi nos dado o valor do desvio padrão. No caso aqui a gente só tem que analisar qual é o maior, qual é o menor e assinalar a resposta correta, certo? Já dá pra ver aqui que o atleta número 2 tem um maior desvio padrão de 8,49, ou seja, ele é o menos regular, porque o desvio padrão dele é maior, 8,49, e o mais regular é aquele que tem o desvio padrão mais próximo de zero, que é 4,08, ou seja, o candidato número 2 e o número 3, os lutadores número 2 e 3, com respectivamente menos regularidade e mais regularidade, então a luta seria entre eles, certo? Nesse caso seria a letra C, 2 e 3. Mas agora vamos imaginar aqui que nós não tivéssemos nem a média, nem a mediana e nem o desvio padrão. Tivesse só a tabela aqui pela metade, onde a gente tivesse as informações somente dos atletas da primeira, segunda e terceira pesagem, certo? E a pergunta continuaria sendo a mesma, né? Entre qual atletas foi a luta, sendo eles o mais e o menos regular. Para descobrir qual é o menos e o mais regular, nós usaremos essa fórmula aqui, que é a fórmula do desvio padrão. Para a fórmula do desvio padrão, primeiro precisamos descobrir a média, certo? Como calcular a média? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de variáveis aqui, certo? Dos valores aqui. Ou seja, se olharmos na tabela, temos 3 pesagens. Esses dados aqui são referentes ao atleta número 1. E eu dividi aqui por 3, porque temos 3 valores aqui, certo? Então assim nós temos a média, que é o valor médio aqui. Só que a média não indica regularidade, certo? É só uma média dos atletas, que deu igual a 72. Agora, para calcular o desvio padrão, precisamos colocar nessa fórmula. dp aqui eu representei com dp desvio padrão, que é igual a o primeiro valor, que é esse daqui, o segundo valor aqui, e esse aqui é o terceiro valor. Então nós vamos fazer assim: o primeiro valor menos a média ao quadrado elevado ao quadrado, mais o segundo valor menos a média elevado ao quadrado, mais o terceiro valor menos a média elevado ao quadrado. Isso tudo dividido pela quantidade de valores, 1, 2, 3, temos 3 valores, dividido para 3, certo? Então fazendo esse cálculo aqui, nós vamos achar que dp é igual a 24, só que 24 raiz quadrada, certo? Porque depois de acharmos esse valor aqui, depois de resolvermos esta questão aqui, temos que tirar ainda a raiz quadrada do nosso resultado, que vai nos dar o desvio padrão. No caso aqui a raiz de 24 é 4,8989 e continua mais aqui. Podemos aproximar aqui para 4,90, certo? Que é o mesmo desvio padrão que encontramos no gráfico, na tabela da questão. Agora bastaríamos fazer para os outros 3 atletas e descobrir quem tem o maior e o menor desvio padrão, sendo que o mais regular é o que tem o desvio padrão mais próximo a zero, certo? Bom, é isso aí, espero ter ajudado e até a próxima.